E a palavra de hoje está no livro de Coríntios, 1 Coríntios 1:27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Este versículo é um versículo maravilhoso. Ele me inspira muito, porque ele fala do chamado de Deus. Quem está falando aqui é Paulo, né? O apóstolo Paulo. E ele fala das escolhas de Deus. Porque Deus, desde o começo da Bíblia, ele começa a chamar os improváveis. Aquelas pessoas que o mundo rejeita. Aquelas pessoas que o mundo não daria nada. E trazendo para os dias de hoje, se você entrar numa igreja e você vê lá aquela pessoa cheia do Espírito Santo, aquela pessoa falando lindamente lá na frente, no púlpito, ou louvando, cantando, aí você puxa a conversa com ela, aí ela vai falar como foi a vida dela. 90% daquelas pessoas que estão lá no púlpito, elas têm um passado tenebroso, um passado difícil. Aquelas pessoas que têm aquela voz maravilhosa, normalmente nunca fizeram aula de canto. Por quê? Porque Deus vai nos capacitando em meio a nossas fraquezas. Eu não canso de admirar o que Deus faz na minha vida, sabe? São coisas, principalmente eu dou valor muito às coisas simples que Deus faz na minha vida. O jeito que esse versículo fala muito comigo, porque quanto mais a gente vai sabendo, estudando, buscando a presença de Deus, quanto mais você busca, você se sente incapaz, você se sente sujo, você se sente o pior. Mas mesmo você se sentindo o pior, você sabendo que você não merece esse amor, Deus te usa, Deus transforma a sua vida da água pro vinho. E Deus não se importa com a conta bancária, Deus não se importa com a aparência e, principalmente, Deus não se importa nem um pouquinho com o teu passado. Deus, ele usa quem ele quer, na hora que quer, como ele quer e do jeito que ele quer. Ele não importa se a pessoa é saudável, ele não se importa se a pessoa fala direito, ele não se importa com nada disso que a gente dá importância, porque Deus, ele, além da aparência, Deus, ele vê, além da aparência, ele vê o nosso coração, ele sonda a nossa alma, ele vê, ele penetra no mais íntimo, aquele lugar lá que nem você mesmo vê, Deus vê. Eu falo isso com experiência própria, porque Deus viu em mim o que eu nunca vi, eu nunca imaginei. E Deus tem feito na minha vida. Deus está me levantando na minha fraqueza, sabe? Aquilo que eu achava que era incapaz de fazer, Deus está fazendo. E não para mostrar que eu sou capaz, não, mas para mostrar que Ele é capaz de fazer o que Ele quer, com quem Ele quer. Inclusive eu. Sinceramente, o que Ele vive em mim, não faço ideia. Sou merecedora?
jamais, nunca. E todos os dias eu agradeço a Deus por isso, por esse amor, por essa graça. Eu precisei chegar no fundo do poço, onde não tinha mais escolha, para eu aceitar o meu chamado. Na verdade, Deus que me resgatou. Deus me resgatou, porque eu não tinha força para me levantar sozinha e Ele me levantou. Ele me resgatou e eu me entreguei. E eu estou buscando, eu estou tentando todos os dias, eu estou me entregando. Não exige renúncia, tem renúncias que a gente tem que fazer, mas foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Foi aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. A minha vida tomou um rumo tão maravilhoso. Eu queria ser muito feliz, sabe? E hoje eu tenho uma felicidade, uma paz que excede todo entendimento. Eu não consigo expor em palavras. É só a pessoa passar, ter para crer. E Deus foi transformando cada trauma meu, Ele foi trabalhando. O processo de cura não é fácil, não vou mentir, não é fácil, é doloroso, mas no momento que você permite Deus te curar, Deus te libertar, é uma coisa de outro mundo, é uma coisa surreal. O intuito desse vídeo é para falar para você que seja lá qual é a sua fraqueza, o seu pecado, o seu erro, o quão fundo é o teu fundo do poço, ainda tem solução, ainda tem jeito, ainda tem chance, porque enquanto há vida, ainda há esperança. Eu quero deixar essa mensagem para você e você pensar. O que te impede de entregar a tua vida para Deus, para Jesus? O que te impede de deixar Deus trabalhar na sua vida, no teu trauma, nas tuas fraquezas? Deus te conhece. Permita-se conhecer a Deus melhor, porque Ele te conhece. Que tal você começar a conhecer Ele hoje? A partir do momento que você querer conhecer a Deus, você vai descobrindo qual é o real sentido da vida. Amém? Fiquem com Deus.